Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje faremos a correção do nosso primeiro simulado aqui para o concurso de assistente de administração da UFG. Esse simulado, a ênfase foi em conhecimentos específicos. Eu selecionei aqui 20 questões inéditas, né, para esse assunto, né, para esse tópico do edital de vocês. E eu tentei trazer, tentar exaurir todo o edital, pegar todos os pontos que está no edital, né? Deu exatamente os 20 pontos que estão lá, né? Então, assim, você vai perceber que nosso simulado ficou bem bacana. Se você quiser só o simulado, entre em contato comigo no WhatsApp, que eu vou produzir ainda mais 6 simulados. Na verdade, já tem 3 disponíveis para quem é meu aluno, né? Para quem assinou aí comigo. Aí até a véspera da prova eu vou fazer mais 3 simulados, totalizando 6, né? Esse aqui eu vou disponibilizar aí, eu vou fazer a correção dele, né? Mas quem quiser aí fazer o download, ter o gabarito, né? Poder fazer os demais, entre em contato comigo. Ou melhor, né? Se você quiser ser meu aluno ou minha aluna e quiser aí ter acesso aos meus materiais, tudo que eu estou produzindo aí para esse concurso, link na descrição também. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas vamos lá, vamos começar aqui a correção desse primeiro simulado. Foi um simulado tranquilo, né, pessoal? Mas tiveram algumas questões aqui um pouco mais canseiras. Mas vamos lá, olha só. A primeira questão, né? Ela fala assim, né? Liderança e motivação são elementos pertencentes a qual função do processo administrativo? Então, bem tranquilo, né, pessoal? Liderança, motivação, está diretamente ligado com a direção, né? Planejamento não, né? Não tem nada a ver. Organização não. Controle também não. Então, tranquilo aqui, não tem segredo, certo? Questão 2. Os procedimentos em rotinas administrativas podem ser representados por um gráfico de processos, conhecido como. Então você já sabe, falou processo, você já lembra assim imediatamente, associa uma coisa com a outra, imediatamente, tá? O fluxograma, beleza? Organograma não, isso aqui representa a estrutura, né? O funcionograma, ele representa o detalhe de cada função ali de uma estrutura organizacional, né? O histograma, na verdade, é um gráfico de processos, né? Distribuição, gráfico é um gráfico da gestão da qualidade que você utiliza, né? Para verificar a distribuição de frequências, né? Então, não tem nada a ver histograma, né? Então, fluxograma é a resposta. Questão 3. Existem alguns elementos básicos no processo de comunicação. A resposta do receptor à mensagem, né, é conhecida por. Então você já sabe, falou de resposta, você lembra da retroalimentação, né? Você tem lá o emissor, aí você tem o código, esse código vai para um canal, esse canal aqui aí tem a decodificação, aí tem o receptor. Esse receptor vai fazer o processo de retroalimentação aqui, o tal do feedback, né, pessoal? Letra A, gabarito, bem tranquilo também, você já sabe isso aí, a gente falou bastante na aula de comunicação, tá? Questão 4. Na disciplina Organização, Sistemas e Métodos, OSM, estuda-se as estruturas organizacionais. Qual é a denominação da estrutura a seguir? Então tem aqui uma estrutura organizacional, a diretoria, né? Depois logo abaixo tem as suas seus respectivos departamentos aqui, né? É uma estrutura funcional, né, pessoal? Só que tem um detalhe. Ela tem aqui uma assessoria, né, staff, né? Então, linha staff seria a resposta mais adequada aqui, certo? Justamente porque ela tem uma assessoria jurídica aqui ligada, né, a essa, na verdade é uma estrutura de linha aqui, né? Em linha, mas é realmente uma estrutura linha staff justamente porque ela tem aqui um departamento de assessoramento, beleza? Então, linha staff é o gabarito. Questão 5. Qual das seguintes opções melhor define o conceito de stakeholders? O que são os stakeholders, pessoal? É todo mundo que está diretamente ou indiretamente ligado à empresa, são partes interessadas, né? A questão está falando a opção que melhor define, né? Então a letra A não significa a letra A está errada. Investidores e acionistas são stakeholders? São. Clientes e consumidores são stakeholders? Também.
Então, assim, os concorrentes diretos são? Pode até ser. Mas assim, ó, o que a letra C fala? São todas as partes interessadas que são afetadas pelas atividades de uma empresa. Então, a letra C é mais correta aí dessas quatro alternativas. Questão 6. Arquivo morto, na teoria das três idades, pode ser entendido como sinônimo de. Né? Então, você já sabe. O arquivo corrente é aquele que tem mais frequente uso ali, né? O intermediário é aquele em que é a segunda fase, né, do ciclo de documentos dessa teoria das três idades, onde o arquivo está sendo preparado para ir para o arquivo permanente. Né? E o arquivo permanente é aquele que é quase nem é usado, fica lá guardado, né, por conta do seu valor histórico. Arquivo morto, né, isso aqui já está meio que em desuso, esse termo, mas ele significa exatamente o arquivo permanente, tá, pessoal? Porque é arquivo morto, ele está parado, ele está lá, enfim, está sendo guardado por conta do seu valor histórico. Então, arquivo permanente é o gabarito aí, beleza? Questão 7. Qual dessas tecnologias da informação refere-se a práticas, estratégias e tecnologias para gerenciar interações e relacionamentos com os clientes? Então, você estudou comigo aí na aula de TI, né, noções de TI, né, que exatamente você tem aqui o CRM, né, Customer Relationship Management. Relationship é o que? Relacionamento. Falou de cliente, falou de relacionamento, cara, você vai associar com o CRM aqui, não tem segredo, tá? Customer Relationship Management, é exatamente para isso que serve aí esse sistema, tá bom? Beleza? Show de bola. Questão 8. Treinamento e desenvolvimento é um processo que pertence a qual dessas funções organizacionais? Essa é facílima, né, pessoal? Treinamento e desenvolvimento, né? Então só pode ser gestão de pessoas, avaliação de cargos e salários, enfim, recrutamento e seleção, tudo que tiver a ver com, enfim, clima organizacional, liderança, motivação, gestão de pessoas, tá? Tranquilo. Questão 9. A ferramenta de gestão da qualidade que auxilia o gestor a identificar as causas de determinado problema é o... Então você tem aquele famoso diagrama causa-efeito, né? Já viu aqui, ó? Você sabe que diagrama é esse? Né? Que aí você descobre os motivos, as causas, né, para acontecer um determinado problema aqui no final, né? Esse gráfico chamado de espinha de peixe, né, que também é conhecido como diagrama de Ishikawa, beleza, pessoal? Então, causa e efeito, falou causa e efeito, você vai lembrar Ishikawa, não tem segredo, tá bom? Show de bola. Questão 10. Na gestão de serviços, existem 4 princípios básicos, conhecidos como os 4 P's. São eles. Então, cuidado para você não confundir com o composto de marketing, tá? Porque lá no marketing, né, no MKT aqui, né, para ser mais... Você tem os 4 P's também, tá? Só que esses 4 P's é exatamente o que é a letra A, que é o produto, preço, praça e promoção. Isso aqui é do marketing, tá? Composto de marketing. Da gestão de serviços é parecido, né? E tá aqui, ó. Inclusive, essa gestão de serviços se vê muito no Kotler, tá? Que é o mesmo, digamos que é o pai do marketing aí, né? Tem um livro enorme de administração de marketing do Kotler. Mas a gestão de serviço também, aqui, ó, você usa o 4P também, só que esse aqui, ó. Perfil, processos, procedimentos e pessoas, tá? Gabarito letra B. A letra C fala produto, processos, praça. Não, praça é de marketing. Perfil, preço, procedimentos e promoção. Não, promoção é de marketing também, certo? Então, letra B de bola é o gabarito. Questão 11. A gestão financeira é uma das áreas que compõem uma organização. Essa área tem interface direta com a área de... Pô, tranquila essa questão, né? Questão aí de gestão financeira, tá no conteúdo de vocês. Interface direta com a contabilidade, né? Ver questão de fluxo de caixa, ver como é que está a questão das entradas, saídas, ativo, passivo, enfim. Essa que é a ideia aí da gestão financeira, beleza? Contabilidade tem mais a ver ali. Questão 12. Para mim essa foi a mais difícil, né? Inclusive, pessoal, é o seguinte, essa questão aqui eu me inspirei numa questão que caiu para assistente de administração do IFG do ano passado, tá?
Então, assim, eu não estou inventando não, beleza? Eu já vou até mostrar para vocês aqui a questão que caiu, ó. Tá aqui, ó, concurso IFG 2022, tá? A banca foi o Instituto Verbena, ó, assistente em administração, certo? A questão falou exatamente aqui, ó, desses sistemas porta-pallets, tá? Tá aqui, ó. Então, eu me inspirei nessa questão. Vai que a banca resolve colocar isso aqui de novo. Então, a gente vai me aprofundar um pouco mais nisso aqui, só para não passar batido, tá? Então, fala assim, é um sistema constituído geralmente por pistas com rodízios plásticos inclinados, do qual as caixas são colocadas em sequência de um lado e retiradas do outro. Essa é uma descrição que se refere na gestão de recursos materiais ao sistema de drive-in, pushback, cantilever ou flow rack. Aí você pensa, meu Deus, e agora? Vamos entender um pouquinho aqui cada um deles. Ó, o que é o drive-in? O drive-in ele proporciona a melhor solução para aproveitamento do espaço. Trata-se de um porta-pallet contínuo, não separado por corredores imediatos e intermediários, ou seja, os materiais são acomodados e retirados pelo mesmo lado. Pessoal, o drive-in, a característica marcante dele é que, tá vendo, ó, que ele não tem saída aqui, ó. A retirada dos pallets são feitas de um lado apenas, tá vendo, ó? Tá vendo? Já no drive-thru, né, que você pode falar true ou true aí, né, melhor, é o seguinte, a diferença entre ele e o drive-in é exatamente que o drive-thru, ele pode ser retirado dos dois lados, tá vendo, ó? Ele não tem uma barreira aqui, né, que impeça a retirada pelo outro lado. Não, ele pode ser utilizado, ele retira dos dois lados aqui, né? E aí ele facilita aqui o sistema WEPS ou PEPS. O que é isso, né? Então é o last in, first out. O que significa? É o último a entrar, primeiro a sair, né? Ou então o PEPS, né? Que é o first in, first out. Ou seja, primeiro a entrar, primeiro a sair, né? Então você pode usar tanto o sistema WEPS quanto o PEPS. Então, basicamente isso, a diferença entre o drive-in e drive-thru, tá? Aí aqui, você tem o cantilever, que foi o que caiu na prova do IFG, e o pessoal, meu Deus, o que é isso, né? Basicamente é o seguinte, é uma estrutura para armazenar cargas compridas, é só isso. Aí você vê, ó, por exemplo, aqui, esse aqui é um cantilever. Você pode colocar aqui, de repente, ó, uma barra de ferro aqui, por exemplo. Você pode pôr uma estrutura maior, né? Comprida, né? Um pedaço de madeira, entendeu? Então, a ideia do cantilever é exatamente essa. Aí aqui, ó, o pushback é um sistema que os pallets são armazenados sobre carrinhos, né? Sobre trilhos e empurrados sequencialmente nos módulos de armazenamento. Então, esse aqui é uma imagem de um pushback, tá? Então, você tem aí uns trilhos, né, que os pallets são empurrados daqui e vai para lá. E aqui você tem o flow rack. O flow rack, pessoal, a principal diferença marcante dele é porque ele tem também essas pistas com rodízios, né? Só que esses rodízios que eles são inclinados, tá? E aí as caixas são colocadas em sequência de um lado e retiradas do outro. Então a diferença, o flow rack ele tem essa questão aqui, que ele tem essa inclinação, né? Beleza? Show de bola? E aqui na questão está falando exatamente isso, né? Pistas com rodízios plásticos inclinados, dos quais a caixa são colocadas em sequência de um lado e retiradas do outro. Então aqui, ó, inclinados. Essa aqui é a palavra-chave aqui para você matar aqui em flow rack, beleza? Muito cuidado com essa questão, tá? Questão aí, ó, do IFG, né? Aqui ele fala, ó, as palavrinhas-chave aqui, ó. Armazenagem de peças de grande comprimento. Aqui você já marca, né, cantilever, vai para o abraço, tá bom? Beleza? Só quis trazer isso aí só para vocês não confundirem na prova. Questão 13. A peça contábil que mostra a situação patrimonial e material de uma pessoa jurídica em um determinado momento ou no encerramento de um exercício social é o... Então, balanço patrimonial, né? Uma peça contábil utilizada exatamente, né, para você aí avaliar a situação patrimonial. O objeto da contabilidade é o balanço patrimonial. Então não tem segredo. Gabarito letra C de casa. Ai, peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu coloquei B aqui, né? Na verdade aqui era para ser C, tá, pessoal? Gabarito letra C aqui. Só repetir o B, mas é letra C de casa, tá? Questão 14. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, a LDO, cuidado para não confundir com PPA e com a LOA, tá?
ele deve ser encaminhado até o dia 15 de abril, beleza, 8 meses e meio, né? Você já estudou comigo isso aí lá em PPA, LDO e LOA, ciclo orçamentário, tá? Se você não estudou isso aí, estude, porque a UFG gosta de cobrar ciclo orçamentário, tá? E devolvido para a sanção presidencial até o dia 17 de julho, ou seja, no primeira sessão legislativa, gabarito letra A de cara, tá, pessoal? É exatamente isso. Vamos ver as demais aqui, ó. Questão B. Encaminhado até o dia 31 de agosto. Não, porque aqui, ó, seria o PPA e a LDO, né? PPA e LDO são encaminhados até o dia 31 de agosto, porque são 4 meses antes do encerramento do ano aí, né? Então, 4 meses dá exatamente no dia 31 de agosto. E devolvido para a sanção presidencial até o dia 22 de dezembro, que é o encerramento do período da sessão legislativa, né? Então, não, PPA e LOA, né? Coloquei LDO aqui, na verdade é LOA, tá? LOA, beleza? PPA e LOA, que é o gabarito letra B. Então, errado, B não pode ser. Tá perguntando da LDO. Letra C. Encaminhado até o dia 15 de abril, aqui tá certo. Devolvido para a sanção até o dia 22 de dezembro, não. Aqui é PPA e LOA. Encaminhado até o dia 17 de julho. E encaminhado... Aqui não, né? Não tem nada a ver. E devolvido para a sanção até o dia 31 de agosto. Que inverteu tudo. Totalmente errado. Realmente, letra A é o gabarito, né? 15 de abril, dá exatamente 8 meses e meio antes. Isso aqui tudo, pessoal, tá lá na Constituição Federal, no seu ADCT, tá? No ato das disposições constitucionais transitórias. Lá que você sabe exatamente quais são esses prazos aí de encaminhamento e devolução para sanção. Então dá uma olhada lá no ADCT na Constituição. Fica lá no finalzinho da Constituição, tá? Lá fala exatamente para o PPA, para a LDO e para a LOA, tá? A UFG gosta disso aqui. Questão 15. A amortização de empréstimos está classificada segundo a categoria econômica como... Pessoal, muito cuidado com essa questão, porque você pensa assim, o que é amortizar empréstimos? Você pagar o empréstimo ou você receber o pagamento? Pessoal, essa amortização de empréstimo é quando alguém está te pagando o empréstimo que você concedeu, tá? Então, toma esse cuidado, porque na classificação da Lei 4.320, né, tem várias classificações, a origem, né? A gente estudou lá qual é a classificação da receita pela natureza da receita orçamentária. É o COI-DT, não é? Você não estudou comigo na aula aí, numa das últimas aulas que eu gravei? Então, ó, C de categoria econômica, que se divide em quê? Receita corrente e de capital. A origem, que é exatamente aquelas ramificações, né? Então, para as receitas correntes, quais são as origens? Receita tributária, receita patrimonial, receita industrial, receita agropecuária. Você tá lembrado, você estudou comigo isso aí. E para a receita de capital, alienação de bens, operações de crédito, amortização de empréstimos também, tá, pessoal? A amortização de empréstimo é uma receita de capital. Por quê? O que é a receita de capital? Não é aquela que não aumenta o patrimônio líquido do ente público, né? A receita corrente é aquela que aumenta as disponibilidades da administração pública. A de capital não, a de capital não aumenta. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você gera você recebe um dinheiro, mas você gera uma obrigação na sequência. Por exemplo, uma operação de crédito, de empréstimo. Vamos supor que o ente público faça um empréstimo. Esse empréstimo, ele gera uma obrigação a posteriori, correto? Porque você está recebendo uma grana, certo? Você recebe, ok, entrou uma grana. Só que depois você tem uma obrigação a pagar. Então não aumentou o patrimônio líquido. Da mesma forma que a amortização de empréstimos no contexto aqui da classificação de receita e despesa, essa amortização é quando você emprestou dinheiro para alguém, para um ente público, por exemplo, e esse ente está devolvendo, está pagando. Amortizar é pagar o empréstimo, certo? Ele está pagando o que você já concedeu, então não vai aumentar. Você só tirou num tempo e agora tá voltando para o seu cofre público, certo? Então isso não aumenta o patrimônio líquido, portanto isso é uma receita de capital. Pessoal, estude bem mesmo as classificações de receita e despesa, tá? Porque isso aqui, cara, é uma questão que
muita gente erra, porque acha, é difícil pra caramba e tal, não sei o que, mas, velho, não tem jeito, tá na sua prova, tá no conteúdo, tem que estudar, tá bom? Questão 16. O princípio da administração pública relacionado com a busca da melhor utilização dos recursos públicos, visando a qualidade dos serviços prestados à sociedade, é o da... Então, essa é muito fácil, né? Inclusive, só para não deixar passar batido, tá? Falou de emenda constitucional número 19 de 98, tá? De 98, você vai lembrar que essa emenda constitucional 19 de 98, ela incluiu o princípio da eficiência, tá? A UFG pode cobrar esse negócio, gente. Infelizmente, eu já vi ela cobrar isso daí, tá? Qual foi o princípio constitucional incluído pela emenda constitucional 19 de 98? É o princípio da eficiência. Então, a questão aqui, o enunciado fala exatamente disso. Melhor utilização dos recursos públicos, visando a qualidade. Isso aí tem a ver com o princípio da eficiência, tá bom? Questão 17. A classificação dos atos administrativos quanto à manifestação de vontade, que define a vontade de 2 ou mais órgãos, é o ato. Pessoal, quanto à manifestação de vontade, os atos administrativos se subdividem em ato simples, composto e complexo. O simples é fácil, a manifestação de um único órgão. O composto e o complexo é que confunde, tá? Esses aqui confundem. Por quê? Porque é o seguinte, se você pensar assim de uma forma, digamos assim, com senso comum, você vai entender que o composto seria o de 2 ou mais órgãos. Mas não, na verdade, o composto é de um órgão principal mais um acessório, tá? O composto é de um principal e um acessório. E o complexo é de 2 ou mais órgãos, tá? É de 2 ou mais órgãos. Então você pensa comigo, é complexo você ter a manifestação de vontade de 2 ou mais órgãos, não é? Não é mais difícil? Então você vai pensar dessa forma da sua prova. Não tenta ir pelo senso comum, tá? Tenta ir por essa ideia. É muito complexo você ter a vontade de 2 ou mais órgãos. Portanto, falou de 2 ou mais órgãos é complexo, letra C, tá? Composto é de um principal mais um acessório, beleza? Então, atos administrativos, pode ser que a UFG cobre isso aí, né? Não duvido. Questão 18. O poder da administração pública que prevê a possibilidade de aplicação de penalidades àqueles sujeitos à disciplina interna da administração é o... Cara, ficou bem tranquila essa questão, hein? Só pode ser o poder disciplinar, beleza? Então, por exemplo, os servidores que são regidos aí pela 8.112, existem diversas penalidades lá descritas que aí eles estão sujeitos a essas penalidades, né? Ou, por exemplo, digamos assim, empresas que ganham uma licitação com a administração, né? Digamos que está sujeito à disciplina interna da administração. Eles também serão punidos com base no poder disciplinar, certo? Então, basicamente é isso. Então, letra B não tem como ser nem C e nem D, tá? Questão 19. Na nova Lei de Licitações 14.133, no caso de objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento, a licitação Pessoal, muito cuidado com as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. É muito assim, a mesma ideia quando a gente estudava a Lei 8.666, tá? Qual que é a melhor maneira de você, digamos, entre aspas, decorar as hipóteses de dispensa e as hipóteses de inexigibilidade? Pessoal, tenta memorizar somente as hipóteses de inexigibilidade, beleza? As de inexigibilidade, se você sabe as de inexigibilidade, você sabe que as demais são de dispensa e vice-versa, entendeu? Então você consegue, se você memorizar de uma, você sabe excluir, você sabe fazer essa exclusão, né? Por isso que é importante. As de inexigibilidades são poucas, não são tantas. Setor artístico, não sei o que, intelectual. Dá uma olhada lá no rol das hipóteses de inexigibilidade para você não errar na prova, tá? Para você não ter esse risco aí. Pode ser que seja objeto de cobrança, eu não duvido. Falou de credenciamento, lembrou de inexigibilidade, tá?
Inexigibilidade ao gabarito, letra B de bola. E para finalizar, questão 20. De acordo com o decreto 10.024, que é o pregão na forma eletrônica, né? O pregão na forma eletrônica se aplica. Isso aqui é uma questão muito quente, cara. Isso aqui pode cair na sua prova, tá? Então tem um artigo lá da lei, do decreto 10.024 que fala exatamente: esse decreto não se aplica. Aí ele fala exatamente isso: contratação de obras, locações imobiliárias e alienações, bens e serviços especiais, inclusive os serviços especiais de engenharia, tá? Então todos esses aqui, a esses aqui não se aplica, né? Então só sobrou realmente a letra D. Aos serviços comuns de engenharia se aplica. Aos serviços especiais de engenharia aí não se aplica. Cuidado, cuidado com isso aí, que é uma diferença muito singela, mas pode confundir na hora da prova, beleza? Com isso a gente encerra, pessoal, a correção do nosso simulado, nosso primeiro simulado do concurso da UFG. Espero que vocês tenham curtido. Entre em contato comigo, quiser só o simulado, a gente faz aí para você um valor somente para o simulado. Ah, não, eu quero ser seu aluno, quero ter acesso aí a todos os materiais, aos resumos, enfim, tudo que eu estou produzindo para esse concurso. Entre em contato também no WhatsApp, tá tudo aí. Meu Instagram também tá aí, @tutorial do concurseiro. E é isso, pessoal. Bons estudos, né? E até a próxima. Valeu!